no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O clima ainda é de carnaval, mas passada a folia, as lideranças políticas voltam as atenções para uma puxada agenda no Congresso Nacional que começa na próxima semana. Quem traz informações é o repórter Sátiro Salles. Os foliões ainda curtem o carnaval. Muita gente está na estrada e na agenda política as atividades vão ganhar corpo somente a partir de segunda-feira. Mas, uma vez, o ditado popular diz que no Brasil as coisas só acontecem mesmo após o carnaval e prevalece. Quer queira ou não, as atenções dos brasileiros ainda estão voltadas para a mais longa folia mundial, que movimenta quem gosta e quem não gosta do carnaval. Muitos saíram para se divertir, outros preferem a tranquilidade de um retiro, enquanto uma parte da população optou por ficar em casa. E no cenário político, as conversas fluíram em encontros casuais, nas regiões programadas e principalmente na troca de mensagens pelo WhatsApp. Na pauta, as conversas sobre pré-candidaturas, formação de alianças e, no quadro nacional, a agenda política do governo federal, que passa pelo Congresso Nacional e tem a reoneração da folha salarial, mudanças no programa emergencial de retomada do setor de eventos e o veto do presidente Lula a 5,6 bilhões de reais. A partir de segunda-feira, essas pautas ampliarão os debates nos bastidores e nas articulações entre líderes partidários e coordenadores políticos do Palácio do Planalto. Com redação do Ceará agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, muita gente nas estradas do Ceará, seja no sentido capital ou no sentido contrário, interior capital do Ceará, Fortaleza, e nós estamos aqui nessa retomada. O ritmo ainda é sim de carnaval. Olha só, longe a gente ainda escuta aquela musiquinha, a música, uma marcha de carnaval. Em outras capitais brasileiras, como por exemplo Salvador, Beto Almeida, o ritmo, eu acho que o povo em Salvador está curtindo a metade do carnaval. Até sexta-feira tem folia, mas na agenda política a gente vai retomando essa conversa, esse bate-papo, porque tem muita gente também interessada, querendo acompanhar como será o reinício das atividades no Congresso Nacional. Os deputados federais e senadores voltam aos poucos a Brasília, mas o movimento mais intenso se dará a partir da próxima segunda-feira, quando entraremos em pautas bem polêmicas, conflitantes entre legislativo e executivo, que nós tenhamos, embora com as eleições municipais, mas que o ano seja produtivo em prol da população neste primeiro semestre de atividades no Congresso Nacional. Jornalista Beto Almeida, seja bem-vindo de volta. Você está um pouco desanimado, com o semblante de quem não vestiu a fantasia, nem pulou o carnaval, mas o certo é que estamos aqui para levar a você, ouvinte internauta, informações. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Olha, eu realmente não vesti a fantasia, não pulei o carnaval, mas também não estou desanimado não, muito pelo contrário. Estou retomando aqui com todo o gás as atividades, acompanhei inclusive muito das movimentações das escolas de samba e até de políticos. Você que falou aí em Salvador, a gente conversou antes do carnaval e isso ficou verificado também durante o carnaval. Lembra daquela proposta do Elmar Nascimento, deputado federal, que é do União Brasil, que ficou, Luzenor, de mobilizar um grupo de pelo menos 80 deputados federais passando lá pelo Carnaval de Salvador? Pois isso aconteceu. Ele levou esses parlamentares, porque o Elmar está, na realidade, numa campanha, Luzenor, que ainda está aí nos bastidores, mas está fervendo, que é para ser o nome a ser ungido para disputar a futura presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, o nome que vai substituir Arthur Lira, já que Arthur Lira não pode mais concorrer à reeleição. Ele já está concluindo o seu segundo mandato como presidente da Câmara dos Deputados. E aí você pode dizer o seguinte: e no carnaval se discute política? E muito.
O que não faltou foram exatamente essas discussões, principalmente sobre esses bastidores de uma sucessão que só vai acontecer ainda em fevereiro do ano que vem, mas nada é de forma assim trabalhada de última hora. Então é agora, nesse momento, que as articulações estão feitas e não deixaram para trás nem o carnaval. E aí tem detalhe, além de tudo isso, Luciano. Porque você, enquanto prepara os detalhes, eu já quero saber e perguntar, Beto Almeida, porque antes do carnaval chegou aquela sinalização sobre liberação do dinheiro do orçamento, dinheiro que estava retido desde o ano passado, correspondente a 2022. Essa grana, 2 bilhões de reais, o governo estava liberando para tentar neutralizar um pouco do descontentamento dos deputados federais e senadores. E a pauta política e congressista volta, tendo como um dos principais assuntos justamente o veto presidencial àqueles 5,6 bilhões de reais ao orçamento da União, que é um desencontro, nesse caso do veto, para os deputados federais e senadores. Então, esse é um dos pontos polêmicos na retomada das atividades. Exatamente. Esses são um dos detalhes, por exemplo. E qual é a questão aqui, Luciano? É que o próprio presidente Lula está esperando contar com o apoio de Rodrigo Pacheco para empurrar, pelo menos até ali a segunda quinzena do próximo mês de março, a convocação desta sessão do Congresso Nacional e que deverão ser votados os vetos presidenciais, entre eles vetos ao orçamento de 2024, esses cortes dos 5,6 bilhões de reais em emendas, mas não apenas isso, outros pontos polêmicos, como aquela questão da oneração da folha, da reoneração, na realidade, da folha de 17 setores da economia, entre outros pontos. Por que o presidente está querendo ganhar tempo, Luciano? Ele quer tempo para negociar exatamente essas medidas que são de interesse do governo. E na avaliação do Palácio do Planalto é o seguinte, ele diz que o pessoal que é muito ligado ainda ao Arthur Lira, ou seja, ao presidente da casa, ainda se lamenta pela perda exatamente do controle maior do orçamento em relação ao que eles tinham ainda na época do governo Jair Bolsonaro. E aí nós estamos falando, sabe de quê? Daquelas emendas hoje, que são as emendas de comissão, que substituíram aquelas emendas do orçamento secreto, nada menos do que esses 5 bilhões e 600 milhões de reais. Tudo isso, Zeno, para dizer o seguinte, que as relações entre bancada de Arthur Lira, que inclui partidos do Centrão, para se tornar aliados do presidente Lula, não tem resultado nos efeitos positivos e seguros que o presidente Lula espera. Aí você também, vamos nos perguntar assim, e que outros pontos ainda vão pesar nesse pós-carnaval? Sabe o que, Luciano? Lembra daquelas disputas pelas vice-presidências, são 6 vice-presidências da Caixa Econômica Federal. Ainda tem cargo vago na estrutura do governo federal? Luzeno, ainda tem cargo vagos, vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, e o Arthur Lira está voltando nesse pós-carnaval disposto a tirar a limpo isso, ou seja, indicar os nomes para essas diretorias da Caixa Econômica Federal. E vai conseguir, jornalista Beto Almeida, o que é que Tudo sobra indica para o estado do Ceará, Beto? Na realidade, nós temos aí a bancada federal, 22 deputados federais, 3 senadores, com pouca visibilidade do ponto de vista do conjunto e da ocupação de espaços no cenário político nacional. Lá atrás tivemos destaque com alguns dos nossos parlamentares, mas hoje, Beto, nenhum dos 22 deputados federais, nenhum dos 3 senadores ocupa espaço de destaque na agenda política nacional, tanto dentro da Câmara ou do Senado. Olha, Luciano, não é que seja um destaque, assim, ou que não ocupe. Eu acho que o Danilo não é nem destaque, é posição, cargo, Beto. Nós estamos em uma fase aí de exclusão por completo. Isso é fato. E tem um detalhe, Luciano. Você toca num ponto agora que é importante a gente frisar. Por exemplo, vamos retomar aqui, há não muito tempo, a briga que foi pela ressurgimento, pelo renascimento da FUNASA. Você lembra que o presidente Lula, assim que assumiu, ele tomou a decisão de extinguir o órgão. Houve uma pressão, não apenas da bancada de deputados federais aqui no Ceará, por exemplo, a gente pode destacar o papel do Danilo Forte, que foi decisivo, Domingos Neto, mas se juntou também com a bancada mais ali de oposição na Câmara e convencer o presidente Lula a recuar e voltar, então, a recriar a FUNASA. Só que isso, por enquanto, Zeno, continua só no papel. Então, esse é um dos desafios, por exemplo, que se a bancada federal do Ceará quiser mostrar também relevância, precisa atuar nesse aspecto. Por um detalhe, Zeno, hoje, a FUNASA está num limbo
que não se sabe qual é o papel que ela está cumprindo hoje no governo. Eu arrisco dizer o seguinte, que nenhum. Você lembra que numa entrevista aqui com o Danilo Forte, ele disse que o orçamento que está previsto para 2023 na Funasa, nada foi aplicado. A expectativa era que em 2024 a coisa se revertesse. Não se reverteu. Aliás, não se reverteu a ponto de nós estarmos hoje com as sedes das Funasa. São duas aqui em Fortaleza. Uma na Aldeota, outra na Jacarecanga. A da Jacarecanga, Luciano, está toda depredada, invadiram, quebraram janelas, levaram materiais, até os vigilantes que cuidavam, que foram contratados para cuidar da segurança do prédio, foram colocados para correr. Então eu estou colocando essa situação só nesse aspecto para a gente mostrar o quanto que tem de desafio para a bancada federal do Ceará se quiser fazer esse mais relevante. Você expõe essa história da Funasa, Fundação Nacional de Saúde, que é alvo de disputa entre grupos políticos e ao longo de 2023 ninguém sabe qual destino tomou o dinheiro da Funasa. Lembro que aqui em entrevista do deputado federal Danilo Forte, ele nos revelava que a Funasa tinha em 2023 um orçamento de 2 bilhões de reais e esse dinheiro não poderia ser usado porque simplesmente o órgão tinha sido extinto. Então vou deixar nas suas mãos, Beto Almeida, para nas próximas 48 horas você nos trazer, pesquisar se a Funasa tem dinheiro no orçamento da União de 2024. E daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar ainda sobre impasses políticos, porque é isso que importa, Luzenor, na política e na Assembleia Legislativa. O próximo impasse agora, sabe qual é? É a bancada do PDT na casa. Tem disputa. Pois é, Beto, sobre o PDT tem um namoro entre lideranças estaduais do partido e o prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, que é filiado ao PL, mas no passado pertenceu aos quadros do PDT. Eu volto também daqui a pouco com o Beto Almeida para falar sobre um assunto que interessa a milhares e milhares de beneficiários da Previdência Social. Essa história de desconto indevido nos valores de aposentadorias e de pensões. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.